Boa noite a todos. Estão chegando aí. Vamos iniciar a live sobre transação tributária. Esperando a entrada do meu amigo João Gronier. Tivemos que iniciar um pouco mais cedo aí, compromissos profissionais do colega. A agenda em Brasília tem essas vicissitudes, essa correria, mas começamos um pouquinho mais cedo e terminamos um pouco mais cedo também para o colega poder cumprir a agenda lá em Brasília. Vamos aguardando aí a entrada, pessoal. Ainda não. Boa noite aos que estão chegando aí, sejam bem-vindos. Pessoal entrando aí. Boa noite, Cris. Nossa diretora da escola, Juliana, a doutora Juliana Pita. Boa noite. Tomário Avancini também. Só aguardando aí para darmos início aí a live sobre transação tributária. Boa noite a todos. Tô Silvio Bastos aí também presente. Grande abraço. Estamos aguardando aí a entrada do Dr. João. Técnicos, mas já vai ingressar a doutora Carolina Andreotti também. Boa noite aí a todos.
Agora eu acho que problemas técnicos aí, mas... Ah, salve, doutor João! E aí, Gilson, tudo bom, meu amigo? Boa tarde para você, viu? Como é que vai aí, meu caro? Tudo bem? Correria, aquela correria gostosa de sempre, meu caro. E você, como é que tá? Tudo caminhando, tudo caminhando. Pronto, Veja aí que só tá com... Cara, tá dando uma picotada aí. Mas talvez você tenha que mudar aí de posição. De repente melhor, acho que no 4G é melhor. Vamos ver. Acho que agora melhorou. Pronto. Agora melhorou. Pronto. Então é isso. Boa noite a todos aí. O pessoal tá entrando aí, mas a gente já... Eu adiantei aqui que a gente está com um problema, né, de horário aí, João. Agenda corrida aí em Brasília, a gente sabe como é que é. Então a gente vai começar um pouquinho mais cedo e encerra um pouquinho mais cedo, né? Já vi aí vários colegas aí da PFN prestigiando, boa noite a todos. E é um prazer poder participar de uma live com o João, colega com quem eu trabalhei aí um bom tempo aqui no Rio, né? Colega de grande competência, muito aguerrido, né? Aqui convivemos um bom período e nos deixou, foi para Brasília, mas sei que está trabalhando muito lá e trabalhando bastante pela Justiça Fiscal também, além de trabalhar pela PFN. Então, obrigado aí, João, por participar, né, agradecendo também o convite da doutora Cristiane, diretora da escola. É uma honra tê-lo conosco aqui para essa live aí sobre transação. Gilson, obrigado, cara. Obrigado pelo convite. É um enorme prazer estar aqui dividindo esse espaço com você. Queria mandar um abraço, um agradecimento muito especial também para a Cris, que sempre me recebeu de maneira muito calorosa, seja presencialmente, quando a gente ainda podia se encontrar presencialmente. Gilson, eu sou um eterno aprendiz do seu, cara, viu? Eu sempre observo com muita atenção os seus movimentos para poder ver se eu consigo absorver alguma coisa. Então tem aí, cara, o meu abraço fraterno a você, viu? Saiba que admiro muito o trabalho do colega, tenho muita honra em saber que divido carreira com uma pessoa como você, a Ilana, que você também entrou, e a Cris, que apesar de não ser da mesma carreira, mas compõe aí a grande Advocacia Geral da União, viu, cara? É muito bom saber também como cidadão que temos aí nos quadros pessoas como você, como a Cris, como a sua esposa Ilana e os outros colegas que estão nos assistindo, viu? Peço desculpas a todos por ter que antecipar aí um pouco esses 15 minutos, mas pintou um compromisso agora no final do dia e eu precisar sair correndo daqui para lá. Mas eu acho que vai ser muito gostoso, viu? Motivo é justo, motivo é justo. Motivo é justo. Não, meu amigo, então a gente fez aqui, só para orientar o pessoal, a gente fez uma divisãozinha. Né, eu vou falar um pouquinho assim, né, em termos de introdutórios, aí o João vai se debruçar mais sobre a transação na dívida ativa e depois eu vou abordar aí a transação sob a ótica do contencioso, né? Então, assim, a transação, como todos sabem, né, está prevista lá no CTN, e o CTN, né, desde 65, 68, com essa previsão, mas não regulamentada. Está lá no 171. Somente agora, em 2019, a gente veio com a MP 899, começou a tratar, né, e trazer uma regulamentação para a transação no âmbito dos débitos, né, dos créditos tributários federais. Então, assim, na minha humilde opinião, trata-se do que de mais importante aconteceu no direito tributário nos últimos anos, na minha humilde opinião. Em primeiro lugar, porque a citada lei ela estabelece um novo paradigma, a Lei 13.988, né, que é a lei que, na verdade, converteu a MP 899, né, em lei efetivamente. Ela trouxe um novo paradigma para a relação fisco-contribuinte, né, um paradigma de diálogo, de adoção de meios adequados de solução de litígio, afastando aquela cultura, né, tão, né, enraizada em todos nós aí,
né, de judicialização e de litígio, seja no âmbito administrativo, seja no âmbito, né, do judiciário. Então, é uma linha que a PGFN já vem adotando há algum tempo, né? A gente começou há algum tempo com listas de dispensa de recursos, desistência de recursos interpostos. Mais recentemente, a gente tem a previsão lá do pedido de revisão de débito inscrito através do sistema Regularize, dentre outras possibilidades. Então, a gente vem, né, a PGFN, né, então a Fazenda Nacional, né, ou a União, né, em âmbito federal, vem trabalhando essa hipótese de tentar aproximar o contribuinte, de mudar essa relação fisco-contribuinte. E eu acho que a Lei 13.988 ela vem reforçar essa ótica, vem reforçar essa ideia de aproximação, né, de uma nova relação fisco-contribuinte. O professor Sérgio André tem um artigo onde ele fala sobre relação fisco-contribuinte, e eu acho que essa lei vem em boa hora. Em segundo lugar, eu digo que essa lei é uma das coisas mais importantes que aconteceu no direito tributário nos últimos anos, porque ela tem a possibilidade de resolver um gigantesco acervo tributário em discussão, tanto no âmbito administrativo quanto no âmbito judicial, né, para que uma reforma tributária possa vir e refundar o sistema. Só para vocês terem uma noção, só em discussão em âmbito administrativo, somando CARF e DRJ, a gente tem mais de R$1 bilhão, né? Então, João, acredito que o João vai falar de quanto a gente tenha de acervo na dívida, mas, de qualquer maneira, mais de 2 trilhões de acervo em dívida. Então, eu acho que a Lei 13.988 e a transação, né, como gênero, ela tem a possibilidade de dar uma boa saneada nesse acervo gigantesco, para que uma reforma tributária que venha simplificar o sistema e estabelecer parâmetros, né, mais justos, essa reforma possa vir com alguma coisa já pavimentada, né? Em terceiro lugar, também porque a transação tributária ela surge, né, num contexto, para afastar um contexto, né, onde se criou uma figura que até o colega Daniel Saban usou outro dia como viciados em refis, né? Que é uma cultura de que nós temos um sistema tributário complexo, regressivo, ineficaz, e para minorar isso a gente vinha, né, nos últimos anos de forma seguida estabelecendo programas especiais de parcelamento. E com isso você criou a figura dos viciados em refis, né? Muitos colegas aí, muitos advogados já algumas vezes me disseram: não, a gente vai discutir judicialmente e vai aguardar o próximo refis. Ou seja, se criou uma cultura muito ruim, uma cultura de sistemático descumprimento, né, do sistema, por ele ter vários problemas, eu volto a afirmar, mas na expectativa do surgimento de um programa de parcelamento especial, que tem também suas vantagens. Eu não vou aqui dizer que ele só tem defeitos, os programas de parcelamento especial. Mas, na verdade, o principal problema desses programas é que eles tratam todos os contribuintes da mesma forma. Então, tratam contribuintes que precisam realmente de ajuda, precisam do parcelamento de uma forma, e tratam da mesma forma contribuintes que não precisam daquela ajuda, daquele programa de parcelamento, né? Então, está tratando contribuintes que estão, né, em situação diferente de forma igual, né? Que, a nosso ver, violaria aí a isonomia. E a Lei 13.988, ela tem como uma das suas principais virtudes estabelecer um rol de possibilidades, uma caixa de ferramentas para que os contribuintes e a administração cheguem a uma solução consensual, né, da forma mais próxima possível de uma justiça fiscal mais individualizada para cada contribuinte, né? Vejam, e aí já me encaminhando para encerrar essa minha fala inicial, para passar a palavra para o João, o artigo 2º da 13.988, ela estabelece, em linhas gerais, 2 espécies de transação, né? A transação na cobrança da dívida, que é o que o João vai falar, e a transação no contencioso. E essas 2 modalidades, elas se subdividem em várias outras espécies, né? Daí nós falarmos aqui que é uma caixa de ferramentas, realmente, né?
né, uma espécie de caixa de ferramentas que coloca à disposição da administração e do contribuinte, né, várias possibilidades de negociar ali de acordo com as situações do caso concreto. E para encerrar realmente essa minha fala inicial, cito como exemplo, né, três dentre essas ferramentas, que são as recentíssimas, né, hipóteses de transação extraordinária, transação excepcional e a transação também excepcional para os débitos do Simples Nacional, né, que o João vai tratar aqui como hipóteses, como espécies de transação na dívida. Então, amigos, me parece que temos aí, e o João vai agora tratar com mais cuidado, né, realmente algo de revolucionário, né, no direito tributário nos últimos anos. Basta agora a nós, operadores, né, fazer que isso aconteça de verdade, trabalhar para que isso aconteça, para que a gente possa aí, né, se aproximar, como eu disse, mais seja possível de uma justiça fiscal aí, tributária individual, né, para cada contribuinte. Então eu passo aí ao João a palavra para que ele possa aí, tratar da transação na dívida, e eu já vou aqui analisando as possíveis perguntas e tentando ordenar depois a resposta aí. É contigo, João. Gilson, obrigado. A sua introdução ela tocou rigorosamente nos pontos que eu também pretendia falar no início e eu não vou repetir muita coisa. Eu só queria acrescentar um aspecto que eu acho que, veja, a transação ela é uma política pública que muito se assemelha ao parcelamento, mas a rigor ela corrige o que havia de errado no parcelamento, certo? Porque ela permite o alongamento extraordinário e o pagamento do crédito tributário escrito em dívida ativa de uma maneira diferente, com reduções, tal como no parcelamento, mas ela veda essa oportunidade para aqueles que não precisam. Então, portanto, fazendo aqui um paralelo sobre o que o Procurador-Geral falou lá na coletiva de imprensa, na hora que fomos divulgar a transação excepcional, veja, é a aplicação de uma medicação na posologia que o paciente precisa. Porque, veja, não adianta a gente querer tratar todos da mesma maneira, sob pena de vulnerar, como você muito bem disse, a igualdade à justiça fiscal. Então, portanto, da mesma maneira que me parece ser justo, do ponto de vista fiscal, do Estado fiscal, do Estado democrático e republicano, a conceder desconto para aqueles que estão em situação vulnerável, me parece ser muito injusto conceder o mesmo desconto, semelhante ou alguma coisa linear, para aquele que não precisa. Então, veja, claro que há outras diferenças, claro. Eu aqui ia ser muito... seria reduzir muito a política pública da transação se eu falasse que ela é o parcelamento condicionado à necessidade. Mas, veja, esse é um grande diferencial que precisa ser ressaltado. E aí, nós, como povo, e quando eu coloco como povo, eu coloco como povo credor. O povo ele é credor desse R$1 trilhão que você disse aí, e ele é credor dos mais 2,4 trilhões de reais que estão escritos em dívida ativa. O povo credor ele não pode admitir essa fratura que seria dar desconto do seu crédito, que, em última análise, é seu, pertence ao povo do Brasil, para aquele devedor que não precisa que a gente está fazendo isso que você falou, essa estratégia. Olha, eu vou rolar minha dívida aqui, vou embargar, usar os instrumentos à disposição, não estou falando aqui de nada, de nenhum aviltamento da legislação processual, não é isso. Mas eu vou colocar aqui os instrumentos processuais para poder evitar enrolar dívida. Então, veja, o que você falou é rigorosamente o que eu penso também, e estamos alinhados. O que eu vou me permitir fazer, Gilson, veja, a cada live que eu sou convidado a fazer, e essa é uma muito especial, acabam que novos temas surgem e novas questões também parecem ganhar importância depois que a gente vai esclarecendo as anteriores. Mas eu vou me permitir dividir a minha fala em três grandes partes. Uma primeira dedicada a tratar de alguns pontos, algumas novidades recentes, tá? Uma segunda dedicada à capacidade de pagamento, que, veja, é a coroa da transação. Ou melhor, é a coroa da transação que se pretende dar desconto para a atividade ativa, que, veja, é 99%, certo? Porque aquele que não precisa de desconto pode ir para o negócio jurídico processual, ou, eventualmente, aquele que não precisa de desconto, ou um alongamento extraordinário, vai para o parcelamento ordinário. Então, numa segunda parte, eu queria tratar também da capacidade de pagamento, que me parece ser a cereja do bolo,
e esclarecer isso ao máximo é importante para estreitar o diálogo fisco-contribuinte, colocar ele no mesmo paralelo, colocar todo mundo na mesma altura. E uma terceira parte, dizer como funcionou cronologicamente as diversas modalidades de parcelamento que a gente tem até aqui agora. Mais uma observação. Meu julgamento é de que, veja, estamos infelizmente vivendo uma situação mundial muito ruim. Agora, veja, na perspectiva com que eu quero dizer é o seguinte, meu julgamento é de que se não tivéssemos à nossa disposição uma política pública tal qual é a transação na dívida ativa, hoje, em 2020, estaríamos, o Estado brasileiro, submetido a um injusto regime de parcelamento, injusto da perspectiva daquilo que a gente estava conversando há pouco, certo? De que todos podem aderir. E olha, uma coisa que é inegável, aliás, duas da pandemia. A primeira é, setores econômicos sofreram muito com a pandemia, e uma segunda é, setores econômicos, é claro que uma minoria, se deram bem com a pandemia. E claro, porque exerciam um objeto social que foi exponenciado com a pandemia, certo? Um parcelamento agora, um refis, sei lá, 5 refis da pandemia, ia fazer com que esses dois setores, que eventualmente concorrem entre si, aderissem na mesma medida e pudessem ter os mesmos descontos, a depender só do gestor. Então, isso eu acho que é muito importante contextualizar isso na pandemia. E se há alguma coisa de bom nesse tudo, né, nessa pandemia que a gente vive, aliás, na rigor não há nada, mas pelo menos a gente tem aqui, nosso país passou a poder contar com mais essa ferramenta, como você se referiu, mais essa política pública de preservação da economia, preservação da atividade econômica, preservação da geração de riqueza ainda durante esse estado pandêmico e horroroso pelo qual passa o Brasil, e imagino que ainda vai durar algum tempo. Então, veja, eu acho que no primeiro momento é importante a gente rever qual é o objeto da transação na dívida ativa, porque ele não é mais aquele prosaico discurso de que crédito inscrito em dívida ativa admite-se dentro de uma transação na dívida ativa. Mas veja, duas coisas recentes aconteceram que são relevantes. O primeiro deles o Conselho Curador aprovou uma resolução, a Resolução 974 de 2020, é desse mês ainda, autorizando a inclusão de créditos de FGTS, créditos devidos ao fundo no regime de transação, reconheceu, portanto, essa ferramenta como também algo muito positivo na recuperação do crédito e na viabilização das empresas que devem ao fundo, ao FGTS. Esse é um aspecto que eu acho que merece relevo. Foi pouco. Tivemos um problema aí técnico com o doutor João. Gilson, tá me João, ouvindo? a gente perdeu aí, se você puder voltar a parte do Conselho Curador. A parte do Conselho Curador que acabou de aprovar a resolução, a partir dali a gente perdeu, deu uma picotada. Pronto. Desculpe aí os espectadores, Pode falar. porque deve ter algum problema aqui na minha conexão. Mas veja, o que eu dizia é que o Conselho Curador aprovou pela Resolução 974 de 2020, e agora é do início de agosto, tá? A possibilidade de transacionarmos também os créditos de FGTS. Portanto, reconheceu o Conselho Curador que aqueles créditos devem ser inseridos também nessa política pública transacional para permitir a recuperação, óbvio, ninguém é ingênuo a ponto de achar que não, mas também para permitir essa superação da difícil fase econômica pelo qual vivem os agentes econômicos. Então, a partir de agora, está a PGFN autorizada pelo Conselho a ofertar uma transação para o crédito de FGTS. Aí um outro aspecto... Qual o número da resolução, João? 974 de 2020. Resolução do Conselho Curador do FGTS 974 de 2020. Teve uma alteraçãozinha nessa resolução no artigo 8º, mas também não tão relevante, mas o texto original é da 974. Um detalhe que eu acho que é interessante tratar dessa resolução. Veja, o Conselho autorizou a transação para o crédito devido ao fundo, não para o crédito devido ao trabalhador. E aí entra uma questão interessante. O que é o crédito devido ao fundo e o que é o crédito devido ao trabalhador? Crédito devido ao fundo são os encargos, as multas e a diferença dos juros que é devido ao trabalhador. Então, o trabalhador, quando recebe a parcela do fundo, o que ele recebe? Principal, 3% de juros mais TR. Isso a gente não pode transacionar. Então, uma parte dos juros no FGTS não pode transacionar, diz lá o Conselho.
O resto é encargos, multa, e a diferença dos juros a favor do fundo é possível de ser transacionada, diz lá a Resolução 974 de 2020. Tá? Uma outra novidade também recente e interessante, porque o público a que se dirige essa alteração ele é muito relevante, é a Lei Complementar 174, que autorizou a transação nos créditos do Simples Nacional. E aí imediatamente já veio a portaria 18731 de 2020, também autorizando a inclusão dos créditos do Simples Nacional na transação, de maneira semelhante à transação da pandemia, certo? Então, veja, essas são duas grandes novidades. Continua sendo proibido a transação por causa da disposição da 13988, as multas criminais, e também continua sendo vedado a transação que envolve o devedor quanto mais, com uma ressalva. Essa definição de devedor quanto mais, a gente ainda não encontra na legislação. Tem um PL, que é o PL 1646, que se predispôs a definir o que é devedor quanto mais. Só quando houver uma definição legal do que é devedor quanto mais, vai poder, portanto, as fazendas públicas, PGFN, vedar a adesão do devedor quanto mais. Então, para todos os efeitos, hoje, quem é devedor quanto mais para efeitos da transação? Ninguém. Isso não está regulamentado, certo? Então, esses são os aspectos introdutórios que eu acho que são relevantes. Agora, vamos dar um passo adiante, Gilson, entrando naquele segundo assunto. Eu disse que é uma política pública que se volta para aqueles que necessitam de um desconto e para aqueles que não necessitam de um desconto. Ou melhor, e vedada para aqueles que não necessitam do desconto. Muito bem. Então, como que a Fazenda Pública, a administração tributária, o Poder Executivo, vai separar aquele que precisa de um desconto daquele que não precisa? Como é que ele vai fazer esse diagnóstico? E isso é fundamental, porque não é nenhum jogo de adivinha, não é uma regra subjetiva e nem arbitrária. É uma regra objetiva, aqui passa pelo crivo do contraditório, do contraditório e da ampla defesa também, e merece toda a revelação por nossa parte para que seja bem compreendida. Então, o que eu tenho a dizer sobre isso é o seguinte: como eu separo o crédito recuperável do crédito irrecuperável? Porque lá diz a lei, diz a 13988, que a transação com descontos ela é limitada para os irrecuperáveis. E o que é um crédito irrecuperável? Bom, aí a gente tem que ir para a portaria, claro, a portaria 9927, que regulamentou a 13988, a lei 13988, e também a gente tem que ir para a portaria do Ministério da Fazenda, que é a portaria 293 de 2017, que regulamenta em âmbito nacional o que seria um crédito recuperável do irrecuperável. E eu vou tentar aqui, em linhas gerais, separar e explicar mais ou menos como funciona, porque isso é fundamental, Gilson, para a gente compreender como funciona a sucessão de fatos do edital 1, depois da transação extraordinária e depois da excepcional. Então, regra geral, a recuperabilidade e a irrecuperabilidade, ela é medida a partir da capacidade de pagamento do devedor. Regra geral, certo? Então, regra geral, a Fazenda Pública, a administração tributária, isso o Brasil não é uma exclusividade. O Brasil não é o único a fazer dessa maneira. Diversas administrações tributárias mundo afora medem capacidade tributária da mesma maneira. Claro que cada um com sua peculiaridade, mas regra geral é semelhante. A gente estima a capacidade de pagamento a partir dos signos financeiros, econômicos e patrimoniais do devedor. Então, veja, Gilson, trocando em miúdos, não é nada mais do que a aplicação de uma equação matemática aos signos financeiros, econômicos e patrimoniais do devedor. Se o devedor possui muito patrimônio, possui muita atividade financeira ou muita atividade econômica, essa capacidade de pagamento, que é uma expressão numérica, ela vai ser alta. Se esses signos financeiros, econômicos e patrimoniais forem baixos, a capacidade de pagamento vai ser baixa, certo? Se a capacidade de pagamento ela for maior do que o seu débito, ou seja, olha, devedor, a gente estimou aqui que você consegue pagar esse débito de R$100 mil em 60 meses, porque a sua capacidade de pagamento ela é de R$100 mil. Qual vai ser o remédio à disposição desse devedor? O parcelamento ordinário. Não precisa esse devedor de desconto. Afinal de contas, a capacidade de pagamento ela é igual ou superior ao volume total de débito. Então, ela é uma capacidade de pagamento positiva. Agora, digamos que a gente estime aqui que a capacidade de pagamento dele seja R$70 mil. Olha, esse devedor, infelizmente, ele só tem capacidade de pagamento, só tem capacidade de pagar em 60 meses R$70 mil. E a dívida dele é de 100 mil. Qual é a solução aplicável? Aí entra o gatilho da transação, da redução do crédito dentro de uma transação. Aí sim entra o permissivo legal para que a gente conceda descontos para esse devedor que não tem capacidade de pagamento, conforme a gente estimou,
para pagar todo o débito. Não adianta eu querer cobrar 100 de quem só tem capacidade de pagar 70. Portanto, então, dentro dos limites legais, o que eu preciso é dar um desconto para esse devedor. Ah, tem como eu dar um desconto de 30 para que a capacidade de pagamento seja 70 e o volume total de débito a ser cobrado seja 70? Se isso não vulnerar o principal e não vulnerar também o limite de 50% ou 70% do volume do débito, sem problema nenhum, certo? Agora, isso é uma regra geral. Regra geral, todo devedor tem a sua capacidade de pagamento estimada, certo? E aí ela vai ser ou positiva ou negativa. Agora, quais são as regras especiais? Diz lá a portaria do então ministro da Fazenda, né? A 293 de 2017, e a portaria 9917 de 2020, que algumas circunstâncias objetivas, portanto, independente da capacidade de pagamento, independente do signo financeiro, econômico ou patrimonial daquele devedor, a gente abstrai isso. Independente desses signos, a partir de algumas circunstâncias objetivas, aquele devedor, o seu crédito vai ser irrecuperável automaticamente. Certo? Então, veja, independente do movimento financeiro, econômico ou patrimonial do devedor, se ele, por acaso, tiver o seu CNPJ baixado por inaptidão, ou for uma pessoa física com óbito anotado, ou o crédito tiver escrito há mais de 15 anos, sem anotação de garantia, essas circunstâncias degradam automaticamente a capacidade de pagamento daquele crédito. Então, eu não vou olhar para a capacidade de pagamento dele a partir daquela equação que eu me referi. Eu estou na regra especial. Essa circunstância objetiva já me leva para um devedor rating D, ou seja, um débito irrecuperável. Vou dar um exemplo que prático. Digamos que uma determinada empresa em recuperação judicial movimente muito recurso ainda, porque opera, obviamente, senão estaria falida, mas está em recuperação judicial, e tem algum patrimônio considerável. O fato dela estar em recuperação judicial já degrada automaticamente o rating dela para D. E faz os seus créditos automaticamente migrarem também de eventualmente recuperável para irrecuperável. E deflagra e permite, portanto, que entre em campo essa política pública de desconto. Uma empresa em recuperação judicial, independente da sua capacidade de pagamento, ela vai ser, os seus créditos vão ser considerados irrecuperáveis. Então, essa é a regra geral e a regra especial. O discurso, Gilson, acabava aí, não fosse a transação excepcional, certo? O que aconteceu na transação excepcional, e eu vou voltar um pouquinho nesse ponto um pouco mais lá na frente, mas eu já queria dizer desde logo. A transação excepcional, ela tem um problema, ou melhor, ela é a solução para o problema, mas ela gera um desafio para nós. Porque, veja, se eu vou estimar a capacidade de pagamento de um devedor meu, de um contribuinte, e eu disse que eu parto dos signos presuntivos de riqueza, renda financeira, funcionamento e patrimônio, e a gente deriva isso das obrigações acessórias ofertadas por ele por terceiros, como eu vou captar essa capacidade de pagamento para estimar um fato que está acontecendo agora em março de 2020, sendo que a última declaração que ele apresentou, uma pessoa física, por exemplo, apresentou a declaração agora referente a 2019. Olha, se eu for olhar a declaração de imposto de renda da pessoa física de um devedor meu, a última informação que eu tenho é de que ele estava bem em 2019. Sim, mas olha, a pandemia agora em março de 2020, abril, certo? Ele pode ter sido demitido. Como eu vou captar isso agora? Certo? Não há nenhuma obrigação acessória que me permita estimar isso agora. E aí a gente criou, portanto, a possibilidade de se ofertar lá no nossos sistemas o rendimento bruto de 2019 e o rendimento bruto de 2020. E a diferença entre esses rendimentos vai vai degradar automaticamente a capacidade de pagamento dele. Tem um vídeo, Gilson, muito interessante lá no site da PGFN do YouTube, que mostra exatamente como preenche essa declaração e como isso funciona na degradação da capacidade de pagamento, certo? É bem explicativo e muito útil para os advogados, contadores, ou até o próprio devedor que quiser fazer a adesão a ser um intermediário, certo? Então, veja, é dessa maneira que a gente estima a capacidade de pagamento. Uma regra geral e para uma regra especial. Muito bem. Vamos voltar para o momento pré-pandemia, Gilson. Veio a MP, ela foi regulamentada pela portaria e a primeira chance, a primeira oportunidade de transação que a gente franqueou foi por meio do edital 1 de 2019, certo? E ali, quais eram as hipóteses de adesão? As hipóteses de adesão, Gilson,
eram exatamente aquelas dirigidas às hipóteses de créditos irrecuperáveis pela regra especial. Então, devedores, por exemplo, baixados, com CNPJ baixado, devedores com óbito CPF com óbito anotado, devedores com inaptidão declarada, créditos inscritos há mais de 15 anos, também era uma hipótese da transação por edital, dívidas suspensas por decisão judicial. Então, veja, o edital 1 permite a adesão na transação daquelas pessoas cujo crédito ele é recuperável de uma maneira objetiva, certo? E aí colocou em campo lá em dezembro essa política pública. Passou janeiro, passou março, passou fevereiro, passou março, o cenário internacional já apontava para uma crise muito grande no Brasil, já apontava para uma grave ruptura econômica decorrente da pandemia mundial. E aí foi, portanto, preciso colocar também, ofertar para os nossos devedores uma forma extraordinária de transação. E aí veio, então, a portaria 9924, que ofertou a transação extraordinária. Ela é qualquer um, salvo as exceções da multa criminal e do Simples Nacional à época, porque não tinha ainda a lei complementar, ela é acessível a qualquer devedor, independente da sua capacidade de pagamento. E aí você vai falar assim, sim, mas você acabou de falar que a transação é só para aqueles recuperáveis. Eu falei, não, a transação é para todos. O desconto é para recuperáveis. E aí a transação extraordinária, ela se dirige a todos, porque ela não prevê desconto. Agora, ela prevê um mecanismo de entrada bem facilitado. Isso foi suficiente para segurar a regularidade das empresas nos 3 primeiros meses de 2020, março, abril e junho. Ela foi prorrogada agora até o final de agosto, viu? Até dia 31 de agosto, junto com o edital 1. Então, ambos estão abertos até 31 de agosto. Agora, não foi suficiente. Enquanto isso, a gente cogitou uma nova rodada de transação, que foi a transação excepcional que veio com a portaria 14402, que finalmente, então, passou a captar a capacidade de pagamento dos devedores a partir das suas informações econômicas, fiscais, patrimoniais e financeiras lá no sistema, no SISPAR. E veja, ele foi pensado, Gilson, em 3 partes, em 3 grandes partes. Ele previa que haveria um impacto, e de fato, aliás, previa não, porque quando ele veio isso já estava acontecendo, certo? Mas é uma primeira fase. Uma primeira fase de um impacto enorme na atividade econômica. Depois, era preciso uma fase de estabilização econômica. E aí, é por isso que, se você for olhar lá a portaria, você vai ver que a gente tem a adesão, ela se dá numa prestação. A entrada se dá em 12 vezes, ou seja, o contribuinte paga 4% em 12 vezes. Por quê? Porque é um período de estabilidade fiscal. Porque é o período de adaptação, em que precisa os contribuintes de uma maneira facilitada para poder aderir e quitar os seus créditos. A adesão permitiu a adesão de 5.600, 5.200 pessoas físicas e jurídicas. Algo em torno de 4 bilhões de reais é o último número que eu tenho, viu, Gilson? E, claro, passados esses 12 primeiros meses da adesão, Gilson, a gente vai para uma fase de retomada fiscal, que é quando se estima a economia vai ter uma retomada. É claro que vai ser lenta, tem convicção que vai ser lenta, mas vai ser uma retomada. E aí sim a gente vem para a prestação 2, que é a divisão do restante do crédito com descontos pelo volume total, pelo restante das prestações. Então, veja, a transação permite também isso, viu? A gente ofertar o remédio na medida em que a doença aparece. E isso também é muito interessante. Fôssemos aguardar aí um parcelamento disso, a gente muito provavelmente agora ainda estaria lá brigando no Congresso para saber o que era melhor e o que era pior, deixando aí desamparada a classe econômica, que é quem dirige o nosso país aí para um norte positivo de crescimento econômico, viu? Então, Gilson, assim, linhas gerais, a gente poderia passar aqui a tarde, a noite inteira falando sobre transação. Eu acho que, de fato, concordo com você, o assunto que talvez tenha sido a maior mudança conceitual, jurídica, filosófica do nosso sistema, e vai permitir aí uma reforma tributária mais justa. Mas, linhas gerais, era isso que eu tinha a dizer sobre esse novel instituto, que me parece ser muito promissor, e no sentido de justiça fiscal, igualdade, para
o nosso Estado brasileiro, nosso Estado democrático, mas, em última análise, também para o nosso merecido povo do Brasil. Viu, Gilson? Em linhas gerais, era isso que eu tinha a dizer, cara. Obrigado, João. Excelente. Bem esclarecedor aí. Eu acho que você conseguiu traçar um panorama aí geral de como a coisa avançou, de como a gente chegou na transação extraordinária, na transação excepcional. Eu acho que a tua exposição ela só reforça aquilo que eu falei e que você acabou de dizer também. Eu acho que, assim, dos últimos anos, eu posso cravar que é o maior instituto em termos de revolução que a gente teve no direito tributário, porque esse é um exemplo, né, de como ela se amolda, de como ela consegue se adaptar, né, e como a PGFN conseguiu se adaptar. Se não fosse a transação, essa possibilidade da transação, várias empresas aí realmente não teriam sua regularidade fiscal, como você colocou muito bem, né? E aí eu te pergunto, eu queria fazer duas perguntas, que eu dou umas perguntas e que você possa responder de forma rápida, dentro do possível, né, João? Mas ô, Gilson, são perguntas... Deixa eu só acender a luz ali, porque parece que eu estou numa caverna aqui, porque o sol desceu... Deu uma escurecida aí, cara. É o mito da caverna aí, do Platão. Vamos ver se vai... agora, vamos ver se vem a sombra aí. Mas deixa eu falar. Pronto, voltei. Então, João, uma pergunta que eu acho que é feita bastante, que é: só débitos inscritos podem ser transacionados? E dois, como é que está a transação por proposta individual por parte do contribuinte? Como é que está funcionando isso? São duas perguntas aí que eu acho que são interessantes aí da gente conseguir colocar para o pessoal de forma rápida. Ô, Gilson, olha... Aí a gente passar para a transação do contencioso. Mas sobre o vamos lá. primeiro ponto, veja, a transação da dívida ativa, ela se dirige, como você disse, bem disse no começo, a transação ela diverge em dois grandes troncos, para a dívida ativa e para o contencioso. Na dívida ativa, a gente se limita aos créditos inscritos em dívida ativa. No contencioso, a gente tem a das grandes teses, aquela que você sabe vai tratar na sequência. A gente também tem a do pequeno valor, certo? Que pode, eventualmente, a do pequeno valor a ser objeto de transação na dívida ativa. Tá? Nada impede que a transação do pequeno valor atinja créditos no contencioso inscrito em dívida ativa ou no contencioso até no âmbito da Receita Federal, não inscrito em dívida ativa. É uma parte ainda não regulamentada. Ou melhor, foi regulamentada naquela portaria do ministro, mas ainda falta ser materializada, vou colocar assim. Sobre a transação individual, disso, eu acho que é um instrumento também fenomenal, viu, cara? Eu esqueci de dizer no começo que, superado o primeiro tronco de divisão do contencioso da dívida ativa, o tronco da dívida ativa ainda se subdivide em dois grandes galhos, que é a transação por edital, certo? Que é aquela que o contribuinte submete às regras estabelecidas num normativo, essa que está aí na praça, que acho que eu disse. Agora, a gente tem também a transação por individual, que tem uma relevância muito interessante, isso, porque ela coloca o contribuinte e o representante da administração tributária numa mesa e permite uma composição de parte a parte muito interessante. Ou seja, permite que a gente chegue num resultado mediante concessões mútuas, mas que beneficie ambas as partes. Beneficie tanto a sociedade como o credor do crédito público, como também o devedor, na perspectiva de ser o devedor do polo dessa relação. A gente tem avançado em várias transações individuais, muitas já concluídas com sucesso, viu? Um grande instrumento que me parece ter sido positivo com a 13988, ela obriga a administração tributária a divulgar toda a transação, aliás, toda a transação, tá? Seja por edital, seja individual, na internet. Então, a gente coloca lá no site da PGFN todo o termo de transação celebrado pela PGFN com devedores, ele é integralmente, salvo as informações sigilosas, né? A gente suprime o CPF, às vezes, do sócio, ou uma informação fiscal protegida por sigilo, mas a íntegra do termo está disponível lá na internet para consulta e para escrutínio público, certo?
Então, parece também ter sido um instrumento bem relevante, claro, dirigido a uma parcela menor de devedores. A grande massa vai para a transação por edital, mas alguns contribuintes, por exemplo, os em recuperação judicial e falidos, os que devem acima de 15 milhões, entes públicos e aqueles que têm instituição garantida acima de R$1 milhão, podem socorrer à transação individual, e as orientações estão todas lá no site. Me parece ser uma ótima oportunidade de botar em campo essa cooperação mútua e passarmos a entender como agentes de política pública, quando eu digo nós, advogados públicos e os privados também, como agentes, a compreender que uma situação, uma solução dialogal é sempre melhor do que aquela que faz com que um se submeta à vontade do outro. O litígio acaba, a percepção de que houve um ganha-ganha, ela é muito maior, e ganhamos todos, ganha a nossa república igualmente, viu? Então, em linhas gerais, é isso. Excelente, João. Obrigado aí. Acho que você colocou bem aí, conseguiu explicar bem essa questão também da necessidade da inscrição e também aí a importância da transação individual, né, por proposta do contribuinte, né, que eu acho que é um campo grande aí para ser explorado, né. Como você colocou, e aí cabe a mim aqui agora explorar a transação no contencioso, como bem você colocou, a transação lá tanto na MP 899 quanto na Lei 13.988, ela se subdividiu em dois grandes grupos, né, que é a transação na cobrança da dívida e a transação no contencioso. E a transação no contencioso, por sua vez, se subdividiu também, né, com a transação envolvendo relevante disseminada controvérsia jurídica e a transação no contencioso de pequeno valor. E aí, veja, né, ao contrário da transação, das hipóteses de transação, né, na cobrança da dívida, como a gente falou, que admite proposta individual, aqui não, aqui a gente vai ter só transação por adesão. Então, as duas modalidades são de transação por adesão. Ainda não tivemos nenhum edital publicado envolvendo a transação no contencioso, né, a própria regulamentação do ministro, através de portaria do ministro, demorou um pouco mais, mas vejam, demorou por quê? E eu participei do grupo de trabalho ali, né, que se debruçou sobre a transação no contencioso. Demorou por quê? Porque é uma transação mais complicada de operacionalizar e ela não tem, ao contrário da transação da dívida, que tem paralelo no direito comparado, ela não tem paralelo no direito comparado. É uma modalidade realmente disruptiva. Então a gente tem que ter todo um cuidado para evitar, né, violações à isonomia e a gente se debruçou e se preocupou muito com isso, de estabelecer critérios objetivos para evitar, né, qualquer violação à isonomia ou criação de regime tributário diferenciado. Né? Mas, de todo modo, eu creio que estamos aí mais próximos de edital, principalmente o edital para o contencioso de pequeno valor, eu acho que a gente em breve terá. Mas vamos primeiro analisar a transação por adesão envolvendo a relevante disseminada controvérsia jurídica. Né? Como eu falei, a lei... Diga. Só um detalhe, essa do contencioso de pequeno valor, ela é relevante para o crédito não escrito e também para o crédito escrito. Então, sim. A dívida ativa vai pegar nas duas pontas. Eu vou chegar nesse ponto lá na frente. Ela impacta sem dúvida nenhuma. E isso é uma... A gente conseguiu evoluir da MP para a lei. Né? A gente tinha e você sabe bem disso, a gente tinha uma previsão mais enxuta na MP e na lei a gente avançou. Mas a Lei 13.988, ela procurou dar uma concretude maior às expressões relevante disseminada controvérsia jurídica, né, que estava na MP, mas ela ainda assim ficou aquém, porque ela colocou como relevante disseminada controvérsia jurídica as causas que envolvessem, que ultrapassassem, né, os interesses subjetivos dos, né, litigantes ali no processo. Né? A portaria 247 de 2020, que veio a regulamentar a transação no contencioso, tanto a de disseminada relevante
controvérsia jurídica como a de pequeno valor, ela visou dar maior concretude a essas expressões. E ela trabalhou, então, com o conceito de disseminada controvérsia, quando você tem demandas judiciais envolvendo determinada matéria com partes e advogados distintos, pelo menos em 3 TRFs, quando você tem mais de 50 processos envolvendo determinada tese, processos judiciais ou administrativos, referentes a sujeito passivo diferente, quando você tem um incidente, um IRDR, né, um incidente de resolução de demandas repetitivas já admitido por um tribunal, ou quando você tem demandas judiciais ou administrativas envolvendo parcela significativa de determinado segmento econômico ou produtivo. Por outro lado, a controvérsia será relevante quando você tem um impacto econômico das demandas judiciais ou administrativas superior a R$1 bilhão, quando você tem decisões divergentes, né, entre turmas ordinárias e Câmara Superior do CARF, ou quando você tem sentenças ou acordos divergentes no âmbito do contencioso judicial. Então, a portaria 247, ela procurou trazer critérios mais objetivos, né? O interessante é que a portaria permitiu a participação da sociedade civil, né, como agente aí a startar esse processo de análise de relevante disseminada controvérsia jurídica. Então, a portaria prevê, além da possibilidade do secretário executivo do Ministério da Economia, procurador-geral da Fazenda, presidente do CARF, né, que o presidente do Conselho da OAB starte esse procedimento, que o presidente do Conselho Nacional de Justiça ou presidente de confederação representativa de categoria econômica ou senador. De todo modo, mesmo com... caiu aí momentaneamente, acho que vai voltar, já visualizando aqui, já voltando. Mas, de qualquer maneira, mesmo que esse procedimento de análise da relevância, né, da tese e dela ser disseminada ou não, poder ser startado por esses agentes da sociedade civil, de qualquer maneira, a PGFN e Receita Federal vão se pronunciar, analisando diversos aspectos, tais como o impacto, né, arrecadatório dessa eventual transação, né, envolvendo um determinado tema, a vantajosidade das concessões recíprocas, o panorama do contencioso administrativo e judicial, né, lembrando sempre que aqui, João caiu aqui mais uma vez, mas vamos aguardar ele retornar aqui. Lembrando sempre aqui que teses que já estejam definidas de forma, né, definitiva, com precedentes já firmados pelos tribunais superiores, não podem ser objeto de transação. Então, a transação não vai envolver temas onde a jurisprudência participou favoravelmente ou contrariamente à Fazenda Nacional. E a PGFN e a Receita também vão se pronunciar sobre essas propostas de transação, analisando se o efeito prospectivo vai criar direto ou indiretamente o regime tributário diferenciado, que também não é possível, né? Então, e também vai se privilegiar sempre propostas que ponham fim a litígios administrativos ou judiciais. Então, com a devida instrução da PGFN e da Receita, essa proposta vai ser submetida ao ministro da Economia, que vai analisar, né, se aprova ou não, e se aprovar, vai soltar um edital para aquele tema, né, que preenche esses requisitos. Então, no caso da transação do contencioso, o edital ele pode prever de conta de até 50% do valor do crédito e com prazo máximo de 84 meses para pagamento, né? Por sua vez, o contribuinte que desejar aderir, ele vai ter que denunciar quaisquer alegações de direito atuais e futuros, bem como se comprometer a se sujeitar ao atendimento da administração tributária. Então,
Em relação aos fatos geradores futuros, ele vai ter que se comprometer a submeter um entendimento da administração tributária. A transação só vai valer para aqueles litígios, ela vai ter um corte temporal, ela não vai produzir efeito prospectivo, né? Exceto se vier um precedente, né, contrário à tese fazendária ou se tiver uma modificação legislativa. Avançando para a transação por adesão no contexto tributário de pequeno valor, que eu acho também um instrumento fantástico, né? Ela está definida lá na Lei 13.988 e na Portaria 247, né, como um contencioso administrativo ou tributário que envolve inscrição divulgativa ou lançamento fiscal não superior ao valor de 60 salários mínimos, né? Então, e que tenha, isso é importante, que tenha como sujeito passivo pessoa natural, microempresa ou empresa de pequeno porte. Veja, embora essa modalidade tenha sido um pouco subestimada inicialmente, ela tem um potencial de resolução de litígio gigantesco, né? Informações dos colegas que trabalham no CARF dão conta que existe hoje no CARF um total de 600 bilhões de reais em discussão, né, em aproximadamente 120 mil processos. Desses 120 mil processos, 70% deles envolvem valores, né, inferiores a 50 salários mínimos, né? Então, e o João também sabe disso, a imensa maioria das nossas instituições de dívida ativa também são inferiores a 50 salários mínimos. Então, em suma, a administração tributária dos contribuintes, com essa transação no contexto de pequeno valor, tem em mãos aí um poderoso instrumento para redução da integridade administrativa judicial. A gente pode aí trabalhar com uma gama de processos administrativos judiciais muito grande, né? Ela tem, né, como possibilidade de desconto 50%, né, do valor total do débito, mas ela tem prazos e formas de pagamento especial, né, ali observando o prazo máximo de 60 meses, e a possibilidade de substituição, alienação de garantias e constituições. Você pode combinar também essas modalidades, né, na previsão na portaria, sempre atentando que o desconto deve ser inversamente proporcional ao prazo concedido para cumprimento da transação. E eu estou correndo aqui, porque o nosso prazo, né, está chegando no final, e eu já não tenho também que se ausentar aí por conta da agenda, mas o último ponto que eu acho fundamental que a gente coloque aqui é que a transação do pequeno valor, como o Dom colocou, ela pode se dar também no âmbito da dívida. Por exemplo, ela pode se dar no bojo de uma execução fiscal, né? Então, a gente teve uma evolução da MP 899, que tratava basicamente da transação de pequeno valor somente no âmbito administrativo, para uma transação. Voltamos aqui, amigos. Voltamos aqui, então, deixa o doutor João ingressar aqui, mas só para a gente concluir, porque o doutor João também tem o prazo dele aí, tem a agenda corrida. Só para concluir, então eu dizia que, né, aqui nessa, continuando a minha exposição, eu dizia que a gente evoluiu da MP, a gente avançou da MP 899 de 2019, comparando com a Lei 13.988. Voltamos aí, João, para a gente poder encerrar aqui bonitinho. Bora. Mas então, só terminando o que eu estou dizendo, eu dizia que é notável a evolução da MP 899 de 2019
para a Lei 13.988 de 2020, né, no que tange a transação envolvendo débitos, né, de pequeno valor. Porque a MP só possibilitava a transação de débitos de pequeno valor no âmbito administrativo, e a Lei 13.988 de 2020, ela contempla também a possibilidade de transação de débitos de pequeno valor no âmbito judicial também, inclusive débitos aí escritos em dívida ativa. E digo mais, ela vai além. Na rigor, o artigo 23, inciso 2 da Lei 13.988 de 2020, ele permite até mais, ele permite outros métodos para a resolução de conflitos envolvendo débitos de pequeno valor. Não só a transação, mas outros métodos. Então, a gente pode até ter aí, no futuro, de forma a ser regulamentada ainda, né, arbitragem, câmaras de conciliação e até transação envolvendo processos de juizado especial. Então, vejam, é uma notável evolução da MP para a Lei 13.988. E com isso eu encerro aqui minhas colocações. Tive que correr um pouquinho, acabou cortando aí, né, porque a gente tem um prazo aí de 1 hora para a live no Instagram. Te agradeço aí enormemente, João, pela disponibilidade de participar dessa live. Eu acho que foi muito bom, eu acho que a gente precisa explorar ainda muito o Instituto. O Instituto tem muita coisa para ser explorada. Como eu coloquei no início, eu acho que da nossa geração, sem dúvida nenhuma, é o Instituto Tributário o maior poder de modificar realmente as estruturas e pavimentar uma reforma tributária aí. Então, te agradeço aí de verdade pela disponibilidade e faça aí suas considerações finais, meu amigo. Gilson, eu que agradeço, cara, o convite. No caso de repetir o quão honroso é para mim. Primeiro, estar aqui no canal, junto com o canal da Escola da AGU, gerenciado aí pelas colegas Cristiane e Rita, que também vi que nos acompanharam aqui, viu, cara? Agradeço, sou seu fã, acompanho seu trabalho, viu? Estou sempre à disposição sua e da escola, para o que for preciso. Agora eu vou correr lá para o Congresso, peço que todo mundo também acompanhe. Desliga aqui o Instagram e liguem aí na TV Câmara, porque a chance de votarem o projeto de lei que altera a Lei 11.101, que também é uma importante medida, não só para o momento pandêmico, mas para o nosso país aí. Ela precisa de ajustes. Então, Gilson, mais uma vez, cara, obrigado por poder, essa oportunidade de difundir a transação aqui, me conquistou, e eu acho que precisa ser cada vez mais disseminada no nosso país, porque é um instrumento dirigido à igualdade, à justiça fiscal, à cooperação, à colaboração, e vai colocar o nosso país, de fato, num outro patamar de justiça fiscal, viu, cara? Então, te agradeço aí, um abraço, boa noite a todos aí que tiveram a paciência de ouvir o que eu tinha a dizer. Valeu, meus caros, boa noite a todos. Obrigado aí, doutora Cristiane, diretora da escola, aí, né, por esse espaço e obrigado a todos aí que tiveram a paciência de nos aturar até agora aí. Um abraço a todos aí, boa noite. Abraço, meu irmão. Se cuidem. Tchau, tchau.